Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar hoje uma bateria de questões do tema legislação aplicada ao SUS, mais precisamente com as questões das bancas, que são direcionadas aos concursos EBSER. Isso não significa que vocês não podem usar, essas questões para outros concursos, tá? Só contextualizando um pouco, os concursos EBSER eles trazem o mesmo edital. Raras vezes alguma alteração, alguma inclusão de algum item, como aconteceu agora em 2016, alguns itens na enfermagem. Mas a legislação do SUS tem uma tendência a ter o mesmo conteúdo. Eu trouxe algumas questões mais recentes, outras mais antigas, para a gente fechar os 7 itens do edital nessa discussão. Mas prestem atenção, as bancas que fizeram os concursos EBSER, a OCP, IDECAM, IBFC e EADES, elas têm o mesmo perfil. O que está acontecendo de 2016 para cá é que a OCP ela tem ganhado as licitações, mas isso não impede que vocês estudem as questões de outras bancas, porque elas têm o mesmo perfil mesmo, são questões de repetição, tá? Mas se vocês estiverem buscando concursos de tribunais, concursos estaduais, residências, vocês podem usar elas como base e partir para questões de bancas como a SESGran Rio, Fundação Carlos Chagas, Getúlio Vargas, porque tem um perfil um pouco mais elaborado, tá bom? Mas como o SUS é SUS, vem a primeira dica, quando a gente está trabalhando com legislação para concurso público, eu não vou aqui devagar, discorrer, nem fazer dissertações e nem trazer a minha opinião própria sobre assuntos. Eu vou trazer vocês um método de ensinar, um método de aprender, no meu método de ensinar, desculpem, uma forma de aprender de forma fácil, entendendo e não decorando. Lembrando que as bancas pedem ao pé da letra, o que está na lei. Então, o que a gente tem que estudar? A lei. Ah, professora, mas isso não acontece na realidade, não interessa. Me desculpem falar assim, não interessa mesmo. A prova pede o que está na lei, vocês têm que entender que a realidade no concurso é a realidade que seria o ideal para a gente na nossa vida, no nosso cotidiano, ou seja, o nosso direito. Mas, para concurso, se filosofar demais, a gente tende a escorregar nas questões. Os editais eles são organizados de uma forma que a banca já dificulta para vocês. Eu trago uma sequência lógica, começando com a contextualização histórica. Então, em cada questão, eu vou fazer uma contextualização e aí vocês vão ter uma explicação de cada assertiva ou não, a depender da questão, e eu trago o gabarito para vocês, tá bom? Claro, o gabarito oficial da banca, ok? Então, vamos começar as nossas questões. Deixa eu colocar aqui uma caneta para vocês botar o marca-texto que é mais fácil. Então, primeira questão eu separei em 2 blocos, tá? Para a gente facilitar a questão de cronologia e não ficar tão cansativo para vocês. Então, primeira questão, Banquiades. Sabe-se que houve importante evolução histórica na saúde pública no Brasil. Sobre essa evolução, ou seja, é uma questão que já traz aqui o que ela quer. Deixa eu botar o marca-texto. É uma questão que já traz o que ela quer, que é o primeiro item do edital, que é a contextualização histórica. Então, para responder uma questão dessa, a dica é memorizar datas. Algumas datas são bem importantes. Então, tenho que gravar história? Sim. Vocês que estudaram até mais recente que eu devem ter na memória os períodos históricos. Então, já fica a dica, estudar os períodos históricos da própria história do Brasil, que a banca pede nesse mesmo contexto. Dentro desses períodos históricos tem fatos marcantes. Então, vocês podem tá memorizando algumas datas e eu vou estar trazendo aqui nas discussões. Então, do Brasil. Sobre essa evolução, principalmente na organização do sistema de saúde, assinale a alternativa correta. Contextualizando. Até a Constituição de 88, ou seja, até o dia 5 de outubro de 1988, nós tínhamos um Estado liberal, ou seja, o Estado, o governo, não se responsabilizava pelas ações e serviços de saúde para todos, ou seja, nós tínhamos um sistema de saúde excludente, que era quem tinha acesso era quem trabalhava de carteira assinada, ou seja, era tão excludente que nem um trabalhador informal ele tem acesso. Só um pouco depois ele passa a ter acesso. A partir do dia 5 de outubro de 1988, com os 5 artigos da saúde, artigo 96, 197, 198, 199 e 200, nós passamos a ter um direito universal, um direito para todos. Isso está escrito nos 5 artigos constitucionais, que a de 88 é a primeira Constituição que contempla o setor saúde. Estamos incluídos no título 8º, seção 2 da saúde. Mas vamos para a nossa questão. Então, a letra A traz para a gente o seguinte, ele quer a alternativa correta.
A crise da Previdência Social, no início dos anos 70, fez surgir o Conselho Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária. Uma questão bem decoreba, típica da banca IADES. Aqui, nós temos na década de 70 uma crise, sim, da Previdência, mas o CONASP não é criado na década de 70. Precisamente, ele nasce, deixa eu pegar uma caneta que fica mais fácil, ele nasce em só um minutinho, viu, gente? A Pro tá com problema técnico operacional. Ele nasce em 1982. Não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas fixe aí. O CONASP nasce em 1982. A crise da Previdência ela se fortalece a tal ponto de se criar um conselho consultivo para ajustar, né, essas ações e serviços de saúde. Lembrando que a Previdência Social ela nasce no Brasil oficialmente através do Instituto Nacional da Previdência Social em 1966. Quando em 77 nasce a parte da assistência médica do Instituto Nacional, que é o INAMPS. Então, oficialmente em 66 o INPS e em 77 o INAMPS, tá? Voltando mais um pouquinho, nós tínhamos duas outras ações. Em 23, através da Lei Eula Chaves, as caixas de aposentadorias e pensões, que são considerados marcos da história, no sentido de ofertar ao trabalhador algum direito, observem, ao trabalhador. E no caso dos CAPs, ao trabalhador das grandes empresas. Em 33, esses CAPs são unificados em IAPs e passa, ao invés de ser por grande empresa, passa a ser por categoria profissional. Em 66, o Instituto Nacional ele é criado, tá? Para fazer o quê? Benefícios, pecúlio, a parte de previdência. E em 1977, a parte de assistência médica da Previdência, que era direcionada apenas àqueles trabalhadores com carteira assinada. Isso, a questão se torna errada porque o CONASP não é criado na década de 70. Segunda, a letra B. No relatório final da 8ª Conferência Nacional de Saúde, passa a ser definida, a saúde passa a ser definida apenas, deixa eu trocar de cor aqui que fica mais fácil, apenas como resultado das condições de alimentação, habitação, educação, trabalho e lazer. Questão fácil, tá? O apenas já derruba a questão para a gente e fica a dica. Leiam o relatório da 8ª Conferência. Ele, mesmo não sendo colocado no edital, ele é cobrado. Por quê? Nossa 8ª Conferência foi um marco histórico. Foi o ponto máximo da reforma sanitária no Brasil, que nunca parou. Tá? Estamos em reforma sanitária, mas nós temos um pico máximo em 1986, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que mesmo sendo 8ª, eu falo isso sempre, foi a primeira com participação popular. Tá? E esse relatório final ele é muito importante, porque ele já traz a ideia, né? O que a população trazia no sentido de querer um sistema para todos, ou seja, a ideia de um sistema único de saúde, que só é instituído em 88, para não confundir. Então, os ideais do SUS, a conferência traz, né, com os delegados lá representando, e em 88, oficialmente, ela é institucionalizada, o nosso Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Mais outra dica, quando vocês virem uma questão com o contexto de conceito de saúde, automaticamente vocês vão se remeter ao artigo 3º da Lei 8.080, tá certo? Lá tem a contextualização, ou seja, o conceito, incluindo, né, a atualização em 2014, a atividade física como um dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Letra C. O fundamento legal do SUS é a Constituição Federal de 88 e a Lei Federal 8.080, que trata do financiamento da saúde e da participação popular, e na Lei Federal 8142 de 90, que dispõe sobre a organização e regulação das ações de saúde. A questão estaria correta se eles não tivessem feito o trocadilho. O que é que eles fizeram aqui? Pegaram a disposição da Lei 8.080 e colocaram como disposição da Lei 8142. Ambas são leis orgânicas, na verdade, as duas, o somatório, elas regulamentam os 5 artigos constitucionais do setor saúde. Então, nós temos a Lei 8.080, né, que ela é extensa, ela fala da organização do SUS, e a Lei 8142, que ela vem falar da parte do financiamento e da parte do controle social. Então, ele só faz essa inversão. A dica que eu deixo é que toda vez que vocês forem estudar legislação,
façam uma relação e coloquem à disposição inicial de cada marco jurídico. Aí fica fácil vocês não caírem numa pegadinha dessa. Letra D. A realidade social na década de 80 do século passado era de inclusão da maior parte dos cidadãos. A gente já para a questão aqui. Era de exclusão, porque a saúde não era um direito de todos. Ou seja, década de 80, o sistema de saúde era para aquele que trabalhava, aquele que contribuía para o INPS. Tá? E ele tinha acesso através da assistência médica, através do INAMPS. Então, nós só passamos a ter uma saúde includente, 100% includente, depois da promulgação da Constituição Federal de 88, que é a nossa Carta Magna, conhecida como uma Constituição Cidadã. Sobrou a letra E, e não é por exclusão, é porque ela está correta mesmo, tá? Essa coisa de, é a que está mais certa. A que está mais certa geralmente é para quem não estudou muito. Então, e nessa linha de que está mais certa não adianta muito não, é melhor vocês entenderem para gabaritar, tá bom? Então a reforma sanitária brasileira sempre pretendeu ser mais do que apenas uma reforma de setor. Ou seja, aqui a gente já sabe que a reforma sanitária ela não foi uma reforma de setor saúde, ela traz uma conjuntura. Tanto, vou só trazer para vocês o exemplo máximo disso. Se fosse uma reforma de setor, só aumentaria quantitativo de serviço de saúde. Ok? Se fosse uma reforma de setor, só precisaria abrir, construir posto e hospital. Não. Inclusive, o próprio conceito de saúde foi mudado, trazendo ele não só para o setor saúde, colocando ele como algo totalmente intersetorial, moradia, alimentação, lazer. E, além disso, nós temos que entender que a reforma sanitária ela foi uma dentre tantas as reformas que aconteciam no final da ditadura militar, entre 1984 até 1985. Então essa discussão foi muito forte nesse momento e a reforma sanitária ela acontece até hoje. Não é reforma só do setor saúde, e sim de tudo que afeta o nosso sistema de saúde. Logo, nosso gabarito, letra E. Para a nossa segunda questão, só coloco certificar que eu coloquei a caneta, traz para a gente, é uma questão da Santa Catarina também. O Pacto pela Saúde, 2006, foi um marco importante na organização do SUS. Um de seus componentes foi o Pacto em Defesa do SUS. Sobre esse pacto, analise as afirmativas abaixo e assine a alternativa correta. Aqui eu queria a atenção de vocês. Muitas pessoas, o pacto já caiu em várias provas de 2016, entraram em contato comigo pedindo para eu derrubar essa questão. Observem que o pacto, a portaria 399 de 2006, não está sendo cobrado no edital e nem na questão. A questão ela traz uma contextualização histórica, tanto que traz aqui, foi um marco importante. Tá? Então, dentro da nossa história das políticas de saúde, o pacto, como marco jurídico, a portaria 399, o pacto é considerado como o primeiro instrumento jurídico que trabalha com prioridades inequívocas e traz a ideia de repolitizar as pessoas frente ao direito da saúde, ou seja, frente ao SUS. Traz a ideia de que o orçamento público para a saúde ele é insuficiente para pôr em prática, ou seja, para materializar o que está previsto em Constituição. Então, o pacto, nesse contexto das questões EBSER, inclusive é o que eu sugiro para vocês que deem uma olhada nos alguns resumos de pacto, porque é uma tendência grande de prova dentro, não da legislação, mas aquela parte do edital que fala legislação do SUS, contextualização histórica das políticas de saúde, tá? Fica a dica, lembrando que se for pedido dessa forma como marco, aqui estamos dentro do edital, tá? Se for pedido de acordo com a portaria 399, é isso, aí é outra coisa, ok? Então ele vem que é a correta. Primeiro, aprovação do orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das 3 esferas de gestão, explicitando o compromisso de cada uma delas em ações e serviços de saúde, de acordo com a Constituição Federal, é uma das ações previstas no Pacto em Defesa do SUS. Sim, correto. O Pacto em Defesa ele traz claramente a seguinte frase, que o valor de recurso do SUS é insuficiente para materializar as diretrizes e princípios previstas na Constituição e nas leis orgânicas. Ou seja, o pacto ele traz, ele aprova, ele explicita que precisa ter um orçamento maior e compartilhado. Então, a afirmativa está correta. Inclusive, é uma questão bastante bem elaborada.
Segundo, despolitização da saúde, impossível, né? Se eu estou defendendo o SUS, eu não posso despolitizar. A frase que está no pacto é repolitização da saúde, ou seja, as pessoas procurarem discutir o SUS não só em espaços acadêmicos, mas entender o SUS, discutir, e essa discussão faz com que a gente tenha o quê? Alcance o nosso direito, né, previsto em Constituição. Aqui é falso. E a terceira é ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, correto, que lutam pelos direitos da saúde e da cidadania. Só que aqui a segunda frase já está errada, a terceira, né? Não é uma ação prevista. Sim, na verdade, é uma ação dentro do Pacto em Defesa, que é essa ampliação e fortalecimento dos movimentos sociais. Então, aqui só essa negativa que traz a questão como errada. Minha canetinha hoje está me pirraçando. Então, a única assertiva correta é a primeira, logo nosso gabarito é letra D de dado, tá? Nossa terceira questão, também de Santa Catarina, conforme o Pacto pela Saúde, foi um marco importante na organização do SUS. Um dos seus componentes foi o Pacto pela Vida. Então, aqui a própria banca, que lá em nível médio, que é superior, já traz um outro componente. Só situando vocês, o Pacto pela Saúde, portaria 399 de 2006, ele é composto por 3 subpactos ou componentes, que é o Pacto em Defesa do SUS, que a gente falou na questão anterior, o Pacto pela Vida, que traz prioridades inequívocas, é a parte mais operacionalizadora, é a parte que vai trazer indicadores, dados, e o Pacto pela Gestão, que vai trazer gestão compartilhada, regionalização, programação pactuada integrada, auditoria do SUS. Então, traz toda uma forma de gestão compartilhada das esferas de governo. Essa questão especificamente está traçando o Pacto pela Vida. Observem mais uma vez que a questão lá traz para a gente como marco importante na organização do SUS. Então, não está trazendo o pacto como uma legislação sendo cobrada na sua íntegra, e sim como no seu contexto histórico, até porque foi muito importante para a gente. Então, ele traz que o Pacto pela Vida define suas prioridades, o fortalecimento da capacidade, né, de resposta às doenças emergentes e endemias. Considerando essas doenças, a cenário alternativa que contém aquela que não foi citada como prioridade pactuada. Então, se vocês pegarem o Pacto pela Vida, que é simples de ser lido, vocês vão encontrar dentro das prioridades essa aqui, ó, o fortalecimento da capacidade de resposta, né, às doenças emergentes e endemias. E ele vai citar quais são as doenças. Quais são as doenças? Dentre essas aqui, as que aqui não é citada. Se vocês olharem o pacto de 2006, vocês vão ver que dengue é citada, até porque nesse momento nós estávamos em curso de epidemia. A tuberculose, ela é citada, inclusive dando o indicador de 100% de tratamento de casos novos, né? A hanseníase é citada não como controle, mas sim como possibilidade de erradicação. A malária também é citada, já a febre amarela não. Até porque a febre amarela, se você não tivesse contexto de pacto, a gente pode lembrar que a febre amarela ela tem zonas de risco, tá? A malária é uma doença endêmica, a hanseníase é uma doença histórica e debilitante, a tuberculose é uma doença de bolsão de pobreza, aglomerado urbano, e com o advento do HIV, a gente tem casos mais complicados. E a dengue está, né, causando o que está causando no Brasil, com 4 vírus circulando, o Aedes aegypti, né, brincando de se reproduzir. Então, preste atenção, todas essas doenças aqui, a única que a gente tem como localizar a zona de risco é a febre amarela. A malária, é só na região norte. Sim, mas a região norte é imensa e a malária causa muitos óbitos, né? Ela tem uma alta letalidade, alta infectividade, alta patogenicidade e alta letalidade. Então, o que não compõe o Pacto pela Vida é a febre amarela, nosso gabarito, letra E. Continua. Continuando, nossa quarta questão da Universidade Fluminense, né? O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução. Observem a tendência de prova do pacto, né? Histórica da Organização de Saúde no Brasil. Seus componentes foram o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão. Foi o que eu já falei na questão anterior. Foram 6 as prioridades no Pacto pela Vida. Entre elas não se inclui.
Então, nós temos 6 prioridades. Já fica a dica para vocês buscarem quais são essas 6 prioridades. Aqui, na verdade, aqui eu já consigo dizer para vocês. Uma das prioridades, não está em ordem aqui, tá? É o fortalecimento da atenção básica, certo? Essa está correta, então é uma das prioridades. Controle do câncer de pulmão e de próstata. Aqui, eu vou mudar para você. Essa é a questão errada, porque não é uma prioridade. O que está no pacto é o controle do câncer de mama e de colo de útero, tá certo? Que estaria correto se fosse aqui. Redução da mortalidade infantil e materna é uma prioridade. Promoção da saúde é uma prioridade. E saúde do idoso também é uma prioridade. Então, só mudando aqui ó, essa questão, câncer de pulmão, do pulmão poderia mama e colo, ela estaria contemplando as prioridades do pacto, ok? Então, nosso gabarito é a letra B, porque não é uma prioridade dentro do Pacto pela Vida, que é o componente do Pacto pela Saúde que traz, né, as macro prioridades. Nosso gabarito, letra B de bola. Quinta questão. De acordo com a Constituição Federal, compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social. Os editais da MCE trazem para a gente do artigo 94 ao 200 e outros do artigo 196 ao 200. Por que eu estou falando isso? O 94 e o 95 são artigos da Seguridade Social. Tá? E a saúde, ela faz parte da Seguridade Social. Ela compõe o tripé da Seguridade juntamente com a Previdência e a Assistência Social. Ok? Então, nós da saúde estamos inseridos na Seguridade Social. Considerando os objetivos da Seguridade Social, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que contém os objetivos previstos em lei. Toda vez que vocês encontrarem essa dupla, seguridade e objetivos, diretamente para o artigo 194, a canetinha hoje está me aborrecendo, 194 da Constituição. Questão bastante cobrada em prova. Deixa eu tentar apagar e escrever melhor, galera. Um, 94. Mas vocês já me ouviram falar, tá? Objetivos, questão 94, artigo 94 da Constituição, que nem todos os concursos pedem, preste atenção aí. Então, quais são os objetivos? Resolutividade das ações de saúde não é um objetivo da Seguridade Social. A Seguridade Social nós fazemos parte dela. E a Seguridade Social não tem como objetivo resolutividade, sim a saúde. Inclusive aqui é um princípio do SUS, está lá no artigo 7º da Lei 8.080. Descentralização com direção única em cada esfera de governo não é um objetivo da Seguridade Social, e sim uma diretriz do SUS prevista no artigo 198 da Constituição. Irredutibilidade do valor dos benefícios, este sim é um dos objetivos da Seguridade Social. E universalidade da cobertura do atendimento, ou seja, para todos. Logo, a 4 também está correta. Logo, nosso gabarito é 3 e 4, letra E. Então, é uma questão fácil, cheia de pegadinhas. Lembrem que a Seguridade Social, nós estamos inclusos nela. Aqui ela pediu objetivos e essas ações aqui é um princípio e aqui é um princípio e uma diretriz, tá bom? Vamos lá, continuando. Nossa sexta questão. De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Certíssimo. Toda vez que falar Constituição versus competência, vocês vão lembrar mentalmente do artigo 200, que ele traz as primeiras atribuições do SUS, dentre elas a relação com o saneamento básico. Mas para estar correta, o verbo tem que vir participar, desculpem gente, participar da política, porque é uma ação intersetorial. Se tivesse aqui executar sozinho, né, a ação de saneamento básico, estaria errado. Então, fiquem atentos à questão do saneamento básico. A prova está hoje, parece com a mão amarrada. Vocês têm que ter a ideia de que todas as ações que são intersetoriais, saúde do trabalhador, saneamento básico, meio ambiente, vão ter que trazer verbos que tragam o sentido de colaboração, de participação, de ação intersetorial. E o que é isso? Ações entre setores diferentes para um objetivo comum.
Então, aqui está correto e ela quer incorreto. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Também está correto. Podem olhar no artigo 199 da Constituição. Letra C. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário para as ações de promoção, proteção e recuperação. É o que eu chamo sempre de PROPRORRE. Aqui é o copia e cole do artigo 196 da Constituição Federal. Continuando, porque é uma questão extensa, são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, ou seja, o REFCO, tá? Devendo sua execução ser feita direta ou através de terceiros e também por pessoa jurídica, física ou jurídica do direito privado. Também copia e cole, só que dessa vez do artigo 197 da Constituição. Deixa eu só apagar, porque essa canetinha hoje ela vai embora da minha vida, porque não estou curtindo ela. 197. Letra E nos resta, né? Vamos ver por que ela está errada. A Previdência Social compreende um conjunto integrado de ações da iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, moradia e também à seguridade e assistência social. Erradérrima a questão. Na verdade, a Seguridade Social, ela é o conjunto das ações de saúde, previdência e assistência social, tá? Então, aqui eles fizeram um emaranhado de conceito de saúde, conceito de previdência, lembrando que a máxima é a seguridade, que é composta por previdência social, assistência social e saúde. Lembrando que a saúde e a assistência social não são contributivas e a previdência ela é contributiva. Nós temos que pagar para a aposentadoria. Então, gabarito, letra E. Nossa próxima questão, sétima, né? De acordo com a Constituição, no que diz respeito à Seguridade Social, observa que aqui, Seguridade Social, então esse edital pediu do artigo 94 ao 200. Nela incluída a saúde, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Primeiro, a Constituição não aborda a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados. Fala claramente lá no artigo 200 da Constituição. Gente, eu peço desculpa por não estar conseguindo escrever, mas eu não vou parar de gravar por conta disso. E eu estou falando e vocês anotam no caderno de vocês, tá bom? Então, confiram lá no artigo 200 da Constituição. Segundo, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculado no caso dos estados sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%. Estaria tudo correto se o percentual aqui estivesse correto, tá? Cabe ao estado tirar da sua própria receita, no mínimo, 12%, certo? O que está errado aqui é o 15%. Aos estados, cabe 12%. Aos estados, cabe, no mínimo, investir da sua receita 12% nas ações e serviços de saúde. Terceiro, são isentos de contribuição para a Seguridade Social as entidades de beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Considero uma questão difícil, até porque essa assertiva ela geralmente é cobrada em provas que fala do SUAS, fala para assistente social. Mas essa questão ela aconteceu, ela foi uma questão de conhecimentos gerais, ok? E está inclusa no artigo 194 e 195 da Constituição Federal, que é a única assertiva verdadeira. Então, logo nosso gabarito fica letra B de bola. Aqui. Nossa oitava questão. A Lei 8.080, lembrando que a Lei 8.080 é a lei orgânica da saúde, a primeira lei orgânica, lei extensa, bastante cobrada, vem perdendo a tendência de prova
e quem está ganhando é o decreto que regulamenta essa lei, tá bom? Então a Lei 8.080, ela traz o quê? A forma de organização do SUS, ela traz o conceito de saúde, ela traz os objetivos do SUS. Ao vocês estudarem a Lei 8.080, eu peço uma atenção, que vocês não tentem só ler a lei, vocês tentem encaixar o que a lei está trazendo. Por exemplo, no artigo 5º dos objetivos. Porque a questão ela pode trazer várias frases que constam na Lei 8.080 e só querer os objetivos e você ficar em dúvida. Então, quando vocês forem ler a lei, lá no caput, né, que é o próprio artigo, vocês vão ver a que está se referindo. Se é campo, se é atribuição comum, se é atribuição específica, se é objetivo. Para a partir daí você saber responder a questão de prova. Não adianta você decorar a lei toda sem saber localizar o que a questão quer. Vamos lá. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes os abaixo, é certo. Aqui eu já posso, anotem aí por favor, que está no artigo 3º, porque é o nosso conceito ampliado de saúde, já falei várias vezes, né, que ele se encontra no artigo 3º. Então ele quer aqui o que não é, né, fator determinante e condicionante da saúde de acordo com a Lei 8.080. Lá nós temos meio ambiente, sim, renda, sim, lazer, sim, acesso aos bens e serviços essenciais, sim, e nível intelectual. Esse não é nenhum fator determinante nem condicionante. Lembrando, para deixar claro, nosso conceito de saúde ele é considerado um conceito ampliado, ele é considerado um conceito de qualidade de vida e ele é considerado um conceito social e intersetorial, tá? Porque ele não traz só a situação de saúde, ele vai muito além disso. Ele traz para a gente a ideia de que para a pessoa ter saúde, ela tem que ter várias situações que não pertencem só ao setor saúde, tá? O nosso gabarito, letra E. Nossa nona questão. Considerando a Lei 8.080, no que tange às atribuições das esferas de gestão do SUS, a implementação da estratégia de saúde da família é atribuição. Observem o seguinte, é uma questão bem elaborada também. Ele cita a Lei 8.080, na Lei 8.080 não versa nada sobre a saúde da família, mas tem uma palavrinha mágica nessa questão que está aqui, ó, implementação, certo? Toda vez que a gente fala em implementar, vai ser uma atribuição muito mais próxima do município. Mas aqui tem outra pegadinha nas assertivas, prestem atenção. É atribuição da direção federal? Não. Se vocês forem lá no artigo 16, que fala da atribuição federal, vocês não vão encontrar isso. Se vocês forem na direção estadual, que é o artigo 17, vocês também não vão encontrar a saúde da família, até porque ela foi criada em 94, né? E hoje nós temos como base jurídica dela a portaria 2488 de 2011. Não previsto em lei. Aqui é a resposta correta. Ou seja, a estratégia de saúde da família, ela, para sua implementação, é a execução do município. Mas ela não está dentro da Lei 8.080, certo? A sacada é essa. Ela existe, ela é implementada pelo município, mas ela não está inclusa na Lei 8.080. Da direção municipal, que muita gente poderia cair, né, porque tem um verbo implementar, que é a palavrinha mágica, mas ela não está prevista na lei. E comum às esferas municipal, estadual e federal do SUS. Pronto. Quem entende de resolver questão não erraria. E vocês têm que aprender a fazer isso, que é aqui, ó. Ele deu um marco e deu algo que não está na lei. Logo, o nosso gabarito é a letra C. Então, gente, nossa próxima questão. Conforme considerando a Lei 8.080, no que tange à saúde do trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Só colocar a canetinha, testar, ver se ela está afim de mim hoje, né? Lembrando, gente, toda vez que falar Lei 8.080 e saúde do trabalhador, vocês vão se remeter automaticamente ao artigo 6º, que fala de campo de atuação. É um dos artigos mais cobrados da Lei 8.080. Na verdade, em resumo, nós temos artigos que são bem reincidentes, né? O artigo 3º, o artigo 4º, o artigo 5º e o artigo 6º. Eles são muito cobrados em provas. E tem uma tendência grande agora de cobrança dos artigos 19, né? Tanto 19 e as 19A, B, C, por aí avante, que são os subsistemas. Mas aqui, precisamente, a Lei 8.080 em relação à saúde do trabalhador.
O texto da lei abrange participação no âmbito da competência do SUS e estudos, pesquisa, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho. Corretíssimo. Podem pegar a Lei 8.080, dar uma pescadinha lá que vocês vão ver que vão encontrar essa afirmativa. Segundo, o texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias causam à saúde. Claro que sim, se muda a tecnologia, muda a forma de trabalho, consequentemente eu posso ter novas formas de adoecimento. Então, 2 também está correto. 3. O texto da lei não prevê a garantia ao Sindicato dos Trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de trabalho quando houver exposição a risco iminente para a vida ou à saúde do trabalhador. O que está errado nessa questão é a negativa aqui, tá? A lei deixa clara que o sindicato tem, né, uma garantia de requerer ao órgão responsável interdição de máquina ou de todo o setor, desde que cause algum risco, né, à vida ou a condição de expor ao trabalhador à morte. Então, não é que o sindicato vai interditar. O que a lei prevê é que garante que ele requeira a interdição, ok? Então, nossa assertiva, essa tá falsa, né? A terceira tá falsa, a segunda tá verdadeira. Então, ficou 1 e 2. Vamos ver? Nosso gabarito 1 e 2. Então, gabarito letra B de bola. Próxima questão. Considerando o texto da Lei 8.080, a assistência sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie corresponde a um dos princípios do SUS. Toda vez que falar princípio, também é um dos artigos bastante cobrados e misturam princípios e diretrizes, até porque as diretrizes que estão no artigo 198 da Constituição também constam nos princípios. Então, as diretrizes também são princípios, mas nem todos os princípios são diretrizes. Aí fica, né, a leitura dedilhada de vocês. Lembrando daquela divisão teórica que não consta na lei, que é a divisão de princípios doutrinários, que é a universalidade, integralidade e equidade, tá? Que não consta na lei também, e os princípios organizativos, que são os outros, tá certo? Então, esse conceito aqui que eles trazem, assistência sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, nós estamos falando que é um atendimento para todos, logo, a universalidade do acesso. Temos aqui a preservação da autonomia, que é um princípio também, a defesa da integridade física e moral, né, do usuário, integralidade da assistência, que é ofertar àquele indivíduo atendimento integral, não só contemplando cabeça, tronco e membros, observando esse indivíduo como seu contexto social, família, trabalho, e além disso ofertar a esse indivíduo as ações e serviços que ele realmente necessita de uma forma contínua dentro do sistema de saúde. Igualdade na assistência, lembrando que a igualdade nesse sentido aqui todos são iguais perante a lei, ok? Todos são iguais perante a lei, não pode ter diferenciação. E não confunda igualdade com equidade. Igualdade, todos são iguais. Equidade, todos são iguais, mas devemos fazer, né, alcançar a justiça social, ofertar mais àquele que mais precisa. E direito à informação às pessoas assistidas sobre a sua saúde, que é também um princípio organizativo do SUS. Então, nosso gabarito, desculpem, gente, a prova deu uma viajada aqui, perdoe mesmo. Aqui o gabarito é letra D de dado, tá? É igualdade, não é universalidade não. Universalidade é o acesso de todos. E aqui, me perdoem, eu não vou regravar a questão. Sem preconceitos ou privilégios é igualdade. Universalidade é acesso para todos. Então, retifico aqui. O que traz a questão para ser igualdade, que é assistência sem preconceitos ou privilégios, tá? A universalidade é acesso de todos, ou seja, 100% includente, tá? Perdoem a prova, tô bem cansadinha e aí eu vou até apagar aqui para a gente não confundir, tá bom? Então, a questão 13, né? O gabarito letra D de dado. Acho que é a 13. Próxima questão é sobre a política de recursos humanos na área da saúde. De acordo com a Lei 8.080, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Primeiro, a organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas de educação
de permanente aperfeiçoamento de pessoal é um dos objetivos da política de recursos humanos na área da saúde. Corretíssimo, copie e cole da lei na parte que versa sobre recursos humanos. Deixa eu colocar a caneta de novo. Já passou. Eita, que hoje eu estou perfeita. Aqui, certo. Segundo, valorização da dedicação exclusiva aos serviços do SUS é um dos objetivos da política de recursos humanos na área da saúde também. Por incrível que pareça, a política de recursos humanos, ela tem como objetivo valorizar o trabalhador para que ele não precise, entre aspas, vamos dizer assim, trabalhar em outro setor. Então, a política no papel traz que o trabalhador deve ser valorizado para que ele se dedique exclusivamente ao Sistema Único de Saúde. Terceiro, os serviços públicos que integram o SUS constituem campo de prática para ensino e pesquisa mediante normas específicas elaboradas conjuntamente com o sistema educacional. Corretíssimo. Todo serviço público ou aquele contratado em caráter complementar constitui campo de estágio. Por quê? Precisamos formar pessoas para trabalhar com o formato SUS, porque até antes do SUS nós tínhamos um sistema de saúde excludente. Logo, a política de saúde propõe, através da lei orgânica, que o SUS seja campo de estágio. Isso é fato, pode pegar qualquer serviço público que já passou estagiário e nós que somos funcionários públicos, no meu caso, eu tenho a obrigação de mostrar o meu trabalho e não posso receber nada por isso. Então, nossa questão ficou, ficou 1, 2 e 3. Nosso gabarito, tem mais outra aqui, perdoe. Os servidores que legalmente acumulam 2 cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS. Errado, porque o servidor pode acumular 2 cargos ou empregos e pode exercer, essas atividades em mais de um estabelecimento do SUS. O que seria isso? Como eu já fui funcionária pública de um município e funcionária pública do estado, tá? Então eu era do SUS dentro do município e do SUS dentro do estado. Então eu acumulava 2 cargos, dois cargos em mais de um estabelecimento pertencente ao SUS. Então ficou o quê? 1, 2 e 3. Nosso gabarito, letra C. Passando. Agora sim, a questão 13. De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8.080, assinar a alternativa correta. As ações e serviços de saúde executados no SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, que se dá através de contratos ou convênios, que está lá bem claro no artigo 99 da Constituição, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Gente, voei aqui. Perdi a questão. Repara. Correta, as ações e serviços de saúde executadas pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar, certo. Agora eu peguei aqui o lance da questão. Ou seja, traz aqui a ideia de que a rede própria do SUS e a rede contratada em caráter complementar vão ofertar, de acordo com a lei, os serviços da mesma forma que o SUS é organizado, de forma regionalizada e hierarquizada, ou seja, afirma que as ações e serviços do SUS, mesmo sendo prestados por instituições em caráter complementar, devem ser organizadas no formato SUS. Por que isso? À medida que o SUS contrata em caráter complementar, as instituições elas vão seguir os princípios e diretrizes do SUS, ou seja, todo o formato de organização. Então, nossa assertiva correta é a letra A. Vamos lá ver as outras. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas, prevenção e controle de doenças e agravos. Trouxe um conceito completo, mas não de vigilância sanitária, e sim de vigilância epidemiológica. Letra C. Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens. Vou parar até aqui. Toda questão que trouxer conceito e falar circulação de bens, estiver relacionada a consumo e produto, é vigilância sanitária. Então está errado.
A execução das ações de saúde do trabalhador, especialmente no que se refere à assistência ao trabalhador vítima de acidente do trabalho, por tratar-se de matéria de competência da Seguridade Social, não está no campo de atuação do SUS. Errado. O campo de atuação do SUS, foi falado em questão anterior, contempla a saúde do trabalhador, tá certo? Os municípios poderão constituir consórcios, correto, para desenvolver em conjunto as ações e serviços de saúde que lhes correspondam. Até aí está correto. De modo que não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única, é o contrário. Na verdade, o que está errado é aqui, ó. Porque se aplica aos consórcios, né, entre municípios, o princípio da direção única, ou seja, os gestores municipais eles vão conversar e acertar as questões entre si, como vai ser a troca de quantas vagas, quantos procedimentos, a questão do repasse de valores, em que momento. Então, o consórcio, quando ele vem para a lei orgânica, ele dá essa liberdade ao gestor municipal. Claro que hoje nós estamos em outro nível, né, dentro do decreto, através das regiões de saúde, mas a questão está pedindo de acordo com a Lei 8.080, que ela é de 1990. Então, nosso gabarito, letra A. Agora, a nossa 14ª questão. De acordo com o que dispõe a Lei 8142 de 90, o Conselho de Saúde é o órgão. Lembrando agora que a Lei 8142 é a nossa segunda lei orgânica, ela vem trazer controle social através dos conselhos de saúde, que são instâncias, né, deliberativas e permanentes de controle social, e as conferências de saúde, que, de forma ordinária, acontecem a cada 4 anos. E vem falar do financiamento do SUS, a forma de repasse funda a funda e automática e dos critérios que os municípios e estados devem ter para receber esse recurso diretamente no Fundo de Saúde. Lembrando que o fundo é uma conta específica para os recursos da saúde. Então, aqui voltando para a questão, ele pede o que é o Conselho de Saúde. Singular com caráter provisório e consultivo? Não, ele é um colegiado, que não é provisório e nem consultivo, já foi, não é mais. Colegiado que se reúne a cada 4 anos, não, que se reúne a cada 4 anos é a conferência. Singular, constituída a cada 2 anos e extinto logo após o cumprimento das reuniões. Também não, ele não é passageiro. Colegiado, que se reúne somente nos anos em que há eleições presidenciais, nem pensar. Colegiado e tem caráter permanente e deliberativo, ou seja, inclusive é uma condição sine qua non para o recebimento de recursos diretamente no Fundo de Saúde. São atuantes. Os membros são eleitos pela população, né, são representantes da população, lembrando que eles são paritários, 50% de usuários, e o restante cabe a trabalhadores, 25%, e os outros 25% ao governo e prestadores de serviço. Então, nosso gabarito, letra E. Questão 15. De acordo com a Lei 8142, os recursos do Fundo Nacional de Saúde, então aqui essa palavrinha merece ser grifada porque está falando do recurso do Fundo Nacional, que é aquela conta da União, alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estados e DF serão destinados, isso aqui eu vou falar porque é repetição, o que o recurso do Fundo Nacional vai destinar aos estados e municípios é na seguinte proporção, vai caber pelo menos 70% aos municípios, afetando-se o restante aos estados. Sempre que vocês pegarem essa questão, desculpa que eu não tinha passado, ela vai ser isso aqui. O recurso do fundo, né, o dinheiro da Conta Nacional da Saúde, ela vai ser destinada pelo menos 70% aos municípios e o restante ela vai ser destinada aos estados, tá certo? Então, essa é uma questão de bem prática, ela cai muito em prova. E nossa 16ª questão é a definição de instância colegiada deliberativa permanente. Então, já achamos aqui a palavrinha mágica do SUS em cada esfera de governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria dos Estados, do DF e dos municípios, com composição, organização e competências fixadas na Lei 8142, deve ser aplicado para. Então, esse conceito aqui, para quem não lembrasse na hora, o que eu acho difícil,
Aqui já traria porque ele é permanente e dele delibera. Logo, estamos falando de quê? Dos conselhos de saúde. Então, é uma questão presente de mãe, como eu falo, muito tranquila de ser respondida. E lembrando que para estudar controle social, precisamos da Lei 8142, que é a lei orgânica, né, que define as instâncias e o financiamento, e da Resolução 453 de 2012, que vai detalhar sobre os conselhos de saúde. Então, findamos aqui esse bloco 1, tá? Aguardem cenas dos próximos capítulos, no bloco 2, dando continuidade né, a nossa bateria de questões com nossas dicas para a prova, tá bom? Fiquem com Deus, muita paz, até a próxima. Tchau, tchau.